E agora a gente fala sobre um assunto importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, muito importante aí para quem é empresário, mas é um assunto que ainda gera algumas dúvidas. A lei está em vigor desde 2019 e foi criada para regulamentar o uso de dados das pessoas físicas e proteger os direitos de privacidade. Em 2022, né, nesse ano, a lei passou por algumas mudanças e, por isso, algumas empresas ainda não se adequaram totalmente às regras. Para conversar sobre o assunto, a gente se conecta agora com o Caio Cunha, ele que é especialista em indústria de tecnologia, marketing digital e presidente da WSI Brasil, uma empresa de consultoria empresarial com foco no mercado digital. O Caio já está aparecendo aí na sua tela. Já agradeço a sua participação aqui hoje. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Abre Aspas. Lembrando que participa também dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira, de forma remota. E Caio, queria começar esse bate-papo pelo básico. O que é, afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela pode, de fato, preservar os nossos dados? Bom dia, Caio. Bom dia a todos e obrigado por essa oportunidade de estar aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ajudar a controlar, como você mesmo disse, né, os dados do consumidor. O mundo digital, que todo mundo já viu que veio para ficar, como a gente usa muito essa expressão, é um caminho sem volta, onde todo mundo está usando o marketing digital para navegar, conhecer empresas, conhecer negócios, fechar negócios. E as empresas entenderam o valor dos dados particulares das pessoas que estão navegando no digital. O principal valor do digital é que tudo é mensurável. Então, qualquer informação que você coloca no mundo digital, ele não tem volta, ele está lá e está disponível. As empresas podem tirar vantagens para o seu bem e para o bem do seu consumidor, para usar esses dados acoplado a outras ferramentas, a inteligência artificial, para compilar informações, analisar esses dados e usar os dados para ajudar a melhorar o atendimento ao cliente, fornecer produtos mais interessantes para aquele público específico e buscar outros públicos com características similares. Então, a lei veio para regulamentar esse volume tão grande de dados, que tem dados particulares e confidenciais, que podem ser manuseados e usados de maneira indevida também. Zé Guilherme? O Caio, a gente vê frequentemente empresas dizendo assim: os dados do meu sistema vazaram, fomos hackeados. Isso significa quase sempre que quem mais sofre nessa questão é o consumidor, né? Quer dizer, você acaba fornecendo seus dados para uma compra ou para uma consulta e, de repente, a empresa simplesmente diz: os meus dados foram vazados, né? Como é que o consumidor deve agir em relação a esse sistema que ainda tem vários problemas? Bom, a lei veio exatamente para ajudar a regulamentar, onde as empresas passam a ser obrigadas a manter um controle adequado desses dados, exatamente para tentar impedir que ocorram vazamentos totalmente a qualquer hora, de qualquer maneira. Então, a lei, por exemplo, ela abrange não só informações que ela é obrigada a dar para o consumidor quando ela coleta os dados. Por exemplo, quando um consumidor entra no site, pede alguma informação e ela pede dados, ela tem que atender algumas regras de divulgação, pedir autorização, etc. Mas a lei também abrange controles internos que a empresa é obrigada a ter para que ela manuseie esses dados de maneira mais segura. Tá? Agora, é verdade que acontece casos que dados são perdidos ou espalhados, que podem ser propositais, pode ocorrer de forma proposital ou de forma por falha ou por furto, né, de presas pelo digital. Nesses casos, o que a gente recomenda sempre é que o consumidor vá procurar ajuda, né, junto a profissionais qualificados, advogados, que vão saber analisar e ver
de que maneira indevido o dado pode ter sido usado e poder ajudar no caminho. Agora, o consumidor, como eu falei no início, como o dado, uma vez ele está lá, você não consegue mais tirá-lo, eliminá-lo, a não ser pela obrigação do cumprimento da lei, né, você vai ter que usar de outros mecanismos para tentar mitigar os seus riscos. Por exemplo, o Banco Central hoje disponibiliza uma forma onde você pode navegar para saber exatamente o status das informações relacionadas com o seu CPF, para ter certeza que ele não está sendo, qualquer dado pode ter sido coletado e está sendo usado de maneira indevida. Hoje, qual a diferença em relação à proteção quando eu forneço o meu dado para uma empresa grande e o meu dado para uma empresa pequena, que muitas vezes não está preparada para isso? Esse ponto é perfeito. Desculpe. Não, eu queria saber como que a gente age, a gente não dá o dado para a pequena ou como que a gente faz? Eu acho que tem que olhar para qual é o dado, qual é a informação. Se essa informação tem uma relação com o tema que você está buscando, ou o assunto, ou o produto, então você analisou a empresa, entendeu que ela é uma empresa segura no digital, porque você também pode olhar no digital e ouvir informações sobre as empresas que estão lá. Então, por exemplo, como é que o público que usa o digital hoje, como é que ele atua? Ele entra, olha uma empresa, procura um produto, mas ele aí vai navegar no digital para saber informações sobre como é que outros consumidores falam dessa empresa, o que eles comentam do produto. Então, com isso, você aprende muito mais sobre a empresa e você pode ter uma visão mais segura digamos, da qualidade dessa empresa no respeito aos seus dados, etc. E aí, então, você vai poder fornecer os dados que têm uma relação. Então, tem que ser feito um trabalho bastante cauteloso, porque cada vez mais tem pessoas também no caminho do mal, digamos assim, né? Agora, essas certificações, quando a gente vê assim que o site está bem qualificado na questão da segurança, né? Existem certificações para isso, né? Site confiável, enfim, tem uma série de certificações. Isso é importante também, não é, Caio? Sem dúvida. E a gente recomenda, as empresas devem buscar essas certificações para transmitir segurança ao seu público. E é assim que o público vai escolher. Né? O público vai escolher a empresa com base nos aspectos que lhe dá mais tranquilidade. Por exemplo, ela vai fazer uma compra no comércio eletrônico, numa empresa que não tem nenhuma evidência de segurança no controle de dados, ou no aspecto dos dados financeiros, na opção de pagamento, que ele não tem nenhuma evidência, aí o público já está aprendendo que não pode navegar nesse mundo, digamos assim, vulnerável. E tem que procurar as empresas mais seguras nesse sentido. Muito bem, Caio. Eu vou passar para o Matheus, que ele tem mais uma questão para você. Obrigado. Caio, a gente estava falando bastante aqui sobre essa questão dos consumidores, mas tão importante quanto falar, né, dessa questão dos consumidores, também é importante que as empresas saibam de fato como se adaptar a essa lei, né, entender como funciona a lei e também de fato saber como se adaptar, né. Então eu queria que você fizesse uma reflexão sobre qual a importância dessa lei, né, qual que é a importância de fato preservar os dados dos consumidores e falar um pouco sobre o procedimento, né? Como que as empresas podem se adaptar a essa lei. Perfeito. Então eu vou falar dois assuntos. A lei, como você mesmo falou no início, ela foi escrita em 2019, né, para entrar em vigor. Primeiro era no final daquele ano e foi adiando, aí veio o problema da Covid, então acabou entrando em vigor em 2021. Mas a lei é bastante ampla, ela aborda vários aspectos, não só de manuseio, de solicitação de dados, mas também todo o trabalho de manuseio e controle e
o que você pode reter, o que você não pode reter desses dados e muitos aspectos mais detalhados internos da empresa. Então, as empresas são obrigadas a ter o que eles chamam de controlador, que é a pessoa que vai ser responsável por esses dados, e o operador, que é a pessoa que controla e movimenta e usa esses dados. E aí pode ser uma pessoa, pode ser uma equipe, um time, etc. Então, a lei é bastante ampla. Então, em 2022, no início desse ano, foi feita uma nova lei para as empresas menores, digamos assim, porque ela não consegue ter todos os controles e como é que eu vou dizer, retenção de informações com tanta precisão e controle para poder disponibilizar isso numa velocidade requerida pela lei original e assim vai. Então, criaram um aditivo para leis para empresas menores, para que elas possam aderir, mas de uma maneira mais lógica. Então, eu acho assim, você pode confiar em empresas menores, sabendo se elas já estão tendo uma certa controle nessas informações e dados, em função, e aí você vai usar o lado da divulgação online para saber se a empresa tem comentários negativos, problemas, etc. Então, para as empresas aderirem, elas têm que seguir vários aspectos e passos importantes dentro de casa. Por exemplo, desde a admissão de um funcionário, o funcionário tem que saber que ele, como funcionário daquela empresa, ele tem que ter um controle dos dados de uma maneira adequada para que ele não manuseie esses dados. Então, por exemplo, você pode contratar um funcionário, se ele não tem um comprometimento para aderir a essa lei e manusear esses dados com segurança, não disponibilizar, o teu próprio funcionário pode pegar o banco de dados e levar para casa e usar ele para vender informações para o mercado ilegal, digamos assim. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, tem vários aspectos internos que a empresa tem que cumprir para poder assegurar que ela vai aderir adequadamente à lei. E informações do tipo, ela tem que poder disponibilizar. Se um consumidor for fazer uma crítica, uma reclamação sobre você está usando dados deles, mandando material que ele não quis, ou ele pediu que não, e ele quer que você elimine os dados, você pode ser solicitado pelo órgão administrador para mostrar e provar que você não está mais retendo. Então, pode ter muitas informações que você tem que manter controle para manter em dia e atualizar sempre que precisar. Para isso, você tem que ter uma estrutura e conhecimento para poder dar conta, entende? Muito obrigado. Caio Cunha, especialista em indústria de tecnologia, marketing digital e presidente da WSI Brasil, uma empresa de consultoria empresarial com foco no mercado digital. O Caio aqui falando pra gente, explicando um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Abre Aspas. Seja sempre muito bem-vindo a SP Rio Mais. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos vocês.